Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Os dois primeiros vídeos falamos sobre o teatro de operações, sobre o combate, mas vamos falar também, faz parte do teatro de operações, o colapso financeiro da Rússia, que é o título desse trabalho. O sistema bancário e o orçamento federal da Rússia entraram em rota de colapso definitivo com um rombo histórico nas contas públicas. Agora é que o bicho vai pegar. Antes, praticamente nesse ponto que está, em países sérios, governos teriam caído, sem nenhuma dúvida. E, na realidade, o que se vê é que na Rússia não é bem assim. Continuam, o que manda é a força, é o poder do ditador. Mas eu acredito que isso não vai demorar muito para mudar, né? Porque não vai ter como sustentar essa realidade brutal, cruel para a Rússia e, então, consequentemente, para o povo russo. E aí não vai ter como aguentar essa guerra. Então, o que nós vamos mostrar aqui, essa colisão, essa rota de colisão, vamos revelar com exclusividade para vocês. Eu entendo que esse vídeo é exclusivo por causa desse assunto, não vejo muita gente aqui no Brasil publicando sobre isso. Os documentos foram documentos secretos que chegaram nas mãos dos ucranianos, né, através de espiões na Rússia, e a inteligência ucraniana detalhou a falência em massa dos bancos russos e um déficit avassalador de 80 bilhões de dólares. É uma crise profunda e motivada pelo quê? Pela guerra, que eu chamo de guerra particular do ditador da Rússia. Vocês vão ver aqui também como o fechamento forçado de poços de petróleo e a paralisia do refino doméstico estrangularam a maior fonte de receita do regime de Vladimir Putin. Ou seja, vai de mal a pior ali a situação da Rússia. Você gosta de ver a verdade? Mesmo? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu conto com você, é importante. Você é importante para mim. E eu acho que eu dou matérias importantes para você assistir também. E principalmente com essas que são exclusivas. E a seguinte vai ser muito exclusiva também. Deixe o like, peço a todos que deixem o like e compartilhem este conteúdo com os amigos, parentes de vocês, né? E façam o seu comentário, sempre muito bem-vindo. Gosto de ouvir os comentários de vocês, ler e também respondê-los. Só um pouquinho aqui que eu rolei demais a página. Deixa eu voltar aqui. O cenário mais alarmante e revelador para o destino final da máquina de guerra russa encontra-se escondido nos bastidores do seu setor bancário. O sistema financeiro da Rússia começou a registrar os primeiros sinais claros de uma crise de liquidez sistêmica profunda e irreversível. Os relatórios confidenciais de inteligência econômica confirmam que exatamente, vejam bem, o número, 11 grandes instituições financeiras russas, ou seja, bancos, já iniciaram preparativos burocráticos para sua liquidação e total fechamento de portas. E o dinheiro dos depositantes? Ninguém sabe. Então está dando um pânico na Rússia isso. Isso para 11 instituições fecharem de uma vez, provocadas por causa da situação da guerra, onde o ditador da Rússia retirou o dinheiro dessas instituições do povo para usar na guerra, é a falência do Estado e os bancos têm que fechar. Essas falências bancárias em massa ocorrem devido a rombos bilionários ocultos que não podem mais ser resolvidos por nenhuma manobra contábil tradicional. Porque não adianta fazer a manobra contábil também e não ter o dinheiro para honrar os compromissos. Além desses 11 bancos que já decretaram falência total e encerramento de atividades, outras 8, preste atenção, 8 instituições, 11 mais 8, 19, financeiras russas que são de grande porte, enfrentam dificuldades econômicas muito críticas, caminham para o mesmo destino. Estes 8 bancos de grande relevância estão no limite extremo da insolvência e não conseguirão sobreviver sem receber socorro financeiro urgente de fontes externas da Rússia. No entanto, o isolamento internacional imposto pelas sanções
impede que esses bancos russos consigam linhas de crédito nos mercados da Europa, Ásia ou Américas. E como é que vai acontecer? Será que alguém vai ajudar? Por enquanto parece que não, mas eu espero que ninguém ajude. Mas também está muito em cima, não há muito tempo para isso, porque eles já estão insolventes, inadimplentes e não têm nada para garantir qualquer empréstimo externo se alguém resolver dar uma canetada para tirá-los das sanções do setor bancário. Acho que isso agora é improvável. A escassez severa de capital provocou um efeito dominó avassalador que atingiu em cheio o próprio orçamento federal da Rússia. Os dados econômicos reais obtidos de forma estratégica pela inteligência ucraniana mostram que o déficit fiscal do governo central russo atingiu números astronômicos. No quinto mês do ano, o rombo acumulado nas contas públicas do orçamento de Vladimir Putin do governo de Vladimir Putin, né, chegou à marca de 80 bilhões de dólares. Nos 5 primeiros meses, agora estamos em maio, é o quinto mês, e ainda não terminou. Esse déficit federal gigantesco ocorre de forma paralela à falência financeira generalizada de uma parte significativa dos orçamentos regionais russos também, dos governos locais das regiões. As províncias russas perderam completamente a capacidade de arrecadação local e dependem de repasses de um governo central que também está quebrado. Diante do desespero financeiro para manter a máquina de guerra de Vladimir Putin, o Kremlin acionou seus diplomatas e espiões para tentar contornar o cerco econômico internacional. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instruiu diretamente o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira, Oleg Lukhovsky, a expor publicamente todas as manobras ilegais da Rússia. O governo ucraniano registrou tentativas secretas e desesperadas de Moscou para envolver empresas internacionais, estrangeiras internacionais, na estabilização de sua crise bancária externa. Quem vai acreditar e vai emprestar dinheiro para ele, nem que seja ilegalmente, se sabe que não vai render, ele vai pôr na guerra. E esse dinheiro vai virar pó, vai virar fumaça, vai virar fogo queimando em ferro retorcido russo. Porque não estão fazendo nada e não estão ganhando. Vai acertar lá, ninguém não sabe, não sei aonde. A espionagem ucraniana interceptou e mapeou operações ilegais para organizar essa exportação clandestina de grãos, inclusive, a partir da península da Crimeia, ou seja, de grãos roubados da Ucrânia, que eles estão em território ucraniano, os russos, que eles ocupam. A Crimeia, a península da Crimeia, que é um território ucraniano, vem sendo usada como base para a exportação ilegal comandada por essa máfia do Kremlin. E dado mais grave e alarmante descoberto pela inteligência ucraniana aponta a participação direta de entidades financeiras baseadas nos Estados Unidos nessas operações criminosas na península da Crimeia. O governo da Crimeia, o governo da Ucrânia já repassou todas essas provas irrefutáveis da inteligência econômica para órgãos reguladores e da justiça em Washington. O objetivo principal da Ucrânia é punir severamente as empresas cúmplices e fechar definitivamente as brechas utilizadas pela Rússia para contornar sanções e financiar o terrorismo de Estado. Esta ruína generalizada dos bancos e o rombo orçamentário do Kremlin estão diretamente interligados ao sufocamento de sua principal fonte de receita, o setor de hidrocarbonetos. Os novos papéis internos do próprio governo russo, que a Ucrânia recebeu, teve acesso, e a inteligência ucraniana, na realidade, que está mostrando que é muito eficiente, uma das melhores do mundo, eles trazem uma avaliação real sobre o impacto das sanções de longo prazo na produção energética russa. O governo de Vladimir Putin tenta esconder estes números desesperadamente, tanto do cenário internacional quanto do próprio público doméstico russo. De acordo com os relatórios internos russos, o número de poços de petróleo ativos em território russo despencou drasticamente por causa das ações dos ataques ucranianos. Ao mesmo tempo, a capacidade total de refino de petróleo da Rússia caiu mais de 10%. O próprio relatório da Rússia, dos que os serviços de inteligência ucraniana tiveram acesso, diz isso. Apenas esse ano.
não considerando os ataques do ano passado, que atacou um número muito maior de refinarias. A redução do número de postos foi identificada pela inteligência como um dos indicadores econômicos mais preocupantes para o Kremlin. Uma única empresa petrolífera russa de médio porte foi obrigada a interromper de forma imediata a operação de cerca de 400 postos ativos devido às severas restrições técnicas de infraestrutura russa. O fechamento desses postos representa uma perda financeira irrecuperável. Reiniciar a extração em postos paralisados na Rússia é um processo infinitamente mais complexo do que em outros países produtores do Oriente Médio. A paralisação prolongada costuma congelar e danificar seriamente os dutos devido ao clima severo, clima de neve, ou seja, congela, os dutos congelam. Se não estiver passando nada ali, ele vai congelar tudo, vai estragar, vai enferrujar, né? Destruindo a viabilidade comercial das instalações. Este colapso produtivo interno ocorre de forma paralela à campanha de ataques precisos e eficazes que as Forças Armadas da Ucrânia continuam a fazer, já fizeram o ano inteiro, do ano passado, contra a infraestrutura petrolífera da Rússia. O portal de notícias especializado Defense Express confirmou que a estratégia ucraniana alcançou um novo patamar de eficiência ao estrangular a retaguarda logística dos russos. Recentemente, o mundo testemunhou ataques coordenados contra a infraestrutura de carregamento de petróleo em Ust-Luga e localizado no Mar Báltico, e, na sequência, explosões atingiram o terminal estratégico de Tuapse, no Mar Negro, e as instalações críticas de bombeamento de petróleo na região de Perm, entre outros que foram atacados esse ano e somando-se a uma grande quantidade muito grande no ano passado. Então a Rússia está estrangulada, está com problemas muito sérios, e eu não acredito numa solução nem a curto nem a médio prazo, mas sim a longuíssimo prazo para a Rússia e quando a guerra terminar. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários, eu conto com vocês. E ativem o sininho. Não esqueçam de se inscrever antes de desligar. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.